Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo tão poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme, restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, sonhos, propósitos, projetos. E saber que Deus está no controle de todas as nossas ações. Deus está realmente no controle soberano deste mundo. Quanto achamos que estamos perdendo, que estamos vencendo, porque Deus diz na sua palavra: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Então tem situações que nós não entendemos, como estamos lendo agora Gênesis. Parecia que José estava perdendo tudo neste momento. Foi para uma situação muito pior do que ele estava na escravidão, agora foi para a prisão. E aí começa toda uma história, Deus mente o restaurando, o abençoando, dando a ele poderes, revelações, e algo assim de forma sobrenatural. Então precisamos ter esse discernimento, esse entendimento e saber que Deus ele trabalha sempre em nosso favor. E dando essa continuidade bíblica, nossa leitura, Gênesis 40, olha só. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão que José estava. E o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. No momento você pode pensar, o que isso tem a ver com a vitória de José? Se nós começarmos a lermos e interpretarmos as palavras de Deus, as histórias bíblicas, como que Deus ele se manifesta. Lá no faraó, uma ofensa aconteceu, dois dos seus servos, os oficiais, um padeiro e um copeiro, foram presos. E chegou, está nas mãos de José. José o servia lá no cárcere. E depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. E quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? José, com todo o seu discernimento que Deus o dava, naquele momento perguntou aos oficiais: por que vocês estão hoje tristes, abatidos? O que aconteceu? O que ocorreu? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete, porque eles sonharam os sonhos e não tinha nenhum tipo de revelação sobre isso. Mas, mais uma vez, a cristocidência, né? Estava ali José, num lugar onde ele jamais pensou estar, e o que Deus estaria preparando para a sua vida ser transformada e restaurada. Às vezes nós não olhamos para as questões que passamos, nas dificuldades, nas impossibilidades, nas adversidades, e é onde Deus ele vem, ele se revela a sua força, o seu poder, a sua virtude, a sua glória, e nos levanta com a sua força e com o seu poder. E aí então disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho eu vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão. Olha só como José, na intimidade com o próprio Deus, José disse a ele: esta é a interpretação dos 3 ramos, são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você receberá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. E quando tudo estiver indo bem com você,
lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Olha o que José deu neste momento, a interpretação ao oficial do faraó, que era o copeiro, e disse: você vai ser restaurado ao seu lugar. Bom realmente ver que você não teve nenhum tipo de problema ou falha contigo. Você vai ser restaurado, abençoado, liberto, enfim. Mas lembre-se de mim quando você for restaurado. Fale de mim a faraó e seja bondoso comigo. E aí o padeiro também disse que ele ouviu o chefe dos padeiros essa interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas também são 3 dias. E dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Olha só como José, com ousadia, falou isso ao oficial do faraó, que era o padeiro. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu o banquete a todos os seus conselheiros. E na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que o servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Olha só que passagem que acabamos de ler, essa história de José na prisão, no momento a qual de uma oportunidade ele conseguiu revelar os sonhos. Ele disse o que iria acontecer e assim literalmente, conforme está escrito, aconteceu. O copeiro foi restaurado, o padeiro foi realmente enforcado, foi levado à sua vergonha pela ofensa que ele fez ao faraó. Aqui não fala qual foi a situação que ocorreu, fala de um pecado, de uma ofensa, enfim. Mas um foi restaurado e o outro foi realmente destruído, envergonhado, humilhado. E foi morto e foi decapitado, foi realmente enforcado. Então tem situações, pastor, mas e para nós hoje, o que isso quer realmente nos revelar? O que tem para mim nessa manhã, o que Deus tem para mim essa semana, esse mês. Muitas situações nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. Tem situações que em 3 dias Deus pode restaurar a sua vida, como situações que você pode passar por dificuldades ou impossibilidades, mas saber que Deus, Ele jamais vai nos esquecer. Deus jamais esquece dos seus. Aqui o próprio José, como está escrito, o copeiro esqueceu-se dele. Mas como vamos estar lendo, dando continuidade a essa leitura, não foi no tempo que ele queria, não foi no momento ao qual ele gostaria que ele fosse lembrado. Acabou de revelar, aconteceu 3 dias, então José fosse lembrado naquele momento. Mas passou-se alguns anos, mas o copeiro do rei não deixou de lembrar de José. Aí que não foi no tempo ao qual ele esperaria que fosse, ele aguardou um tempo a mais. Deus estava o preparando, Deus estava realmente dando ele uma condição. De repente você quer as situações para 3 dias, pode ser que não seja agora, não vai acontecer agora em 3 dias, mas vai ter um tempo que vai acontecer. Não sei o tempo, não sei o momento, não sei a hora exata, mas Deus, ele vai realmente fazer justiça. Como ele fez com José, ele levantou, ele restaurou aqueles que creem, aqueles que obedecem, aqueles que estão realmente fazendo a sua vontade. Deus sempre há de restaurar, de abençoar. Deus sempre há de derramar as suas bênçãos, fazer que chova realmente sobre a sua vida, bênçãos, felicidade e prosperidade.
Em muitos casos também Deus pode estar falando que não sabemos o tempo, o momento, a hora exata. Pode ser em 3 dias, pode ser em outros momentos, mas essas situações a qual estamos plantando, nós vamos colher. Então não temos como nós definirmos o momento, mas sabemos que Deus está trabalhando em nosso favor. Deus trabalha por aquele que nele espera. Deus ele realiza, ele coloca a nossa vida em tuas mãos, como José mostrou, como lemos lá em Gênesis 39, uma fidelidade, uma sinceridade. Ele foi fiel ao próprio Deus, não pecou contra o seu Senhor. Ele tinha uma fidelidade, um desejo maior, ele tinha um sonho sobre a sua vida e esse sonho não morreu. Ainda que ele foi para uma prisão, ainda que ele foi, parece que ser mais envergonhado ainda, da escravidão para a prisão, sendo desonrado, porque ele disse: aqui eu fui trazido à força, eu fui arrancado lá do meu povo hebreu, estou aqui à força, mas o próprio Deus estava moldando naquele momento e o transformando. É o que precisamos às vezes de entendimento, saber que Deus trabalha sempre em nosso favor. Deus jamais vai nos deixar sermos roubados, sermos saqueados ou envergonhados. Em meio a essa pandemia, quantas pessoas realmente perderam, vão perder algumas coisas, mas Deus tem o poder sim de restaurar, abençoar e realizar. Muitos perderam entes queridos, muitos perderam empresas, fecharam, muitos perderam empregos, muitos estão passando por muitas dificuldades, mas Deus há de restaurar e abençoar e exaltar aqueles que nele esperam, que creem, que acreditam, que se mantêm fiel em meio a uma situação que o próprio José ele foi arrancado da sua casa, passou uma situação de escravidão, uma situação de prisão, mas não deixou de servir ao seu Senhor, ao seu Criador. Então nós precisamos ter esse entendimento para você ser exaltado e você ser abençoado, e também aqueles que não acreditam, aquele que não colocam a sua fé, a sua força, ou realmente tem o seu pecado, o seu erro, o seu engano, não consegue se arrepender, não abre o seu coração, pode ser também dessa forma, realmente ser envergonhado, humilhado e destruído. Então precisamos saber o que queremos e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, a semana seja abençoada, transformada, restaurada, e que nada impeça o agir do nosso Deus em nossa própria vida. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu peço, eu clamo, eu oro, Jesus, por cada vida. Estará, meu Pai, mente nessa palavra, meditando, crendo e confiando que o Senhor está trabalhando sempre em nosso favor, porque o Senhor mesmo diz que o Senhor veio a essa terra nos trazer vida e vida com abundância. E todo aquele que nele crê, o Senhor diz que jamais será confundido, será realmente enganado ou iludido, porque o Senhor não é um Deus de confusão, mas um Deus que, conforme a sua palavra foi escrita, ela vai se cumprir, porque não há nada que possa impedir o teu querer, teu agir e o teu trabalhar, tanto para o bem, também tanto para o mal. Então eu te peço, Deus amado, abençoe, prospera, abre a nossa mente, nosso entendimento, que sejamos transformados, restaurados, meu Pai, pelo teu amor e assim pelo teu poder. Eu peço esta bênção, eu peço essa unção sobre o teu povo, que o Senhor dê revelação, dê direção, dê capacitação, para que possamos viver do Senhor o sobrenatural. Eu peço a tua bênção e eu dou a minha bênção com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco sempre, nós mensagens, nossas orações, e ter a certeza que Deus está trabalhando sempre em nosso favor, em nome do Senhor Jesus.